Oi, turma. Vamos para o nosso vídeo da aula de hoje. Na verdade, é uma continuação da aula que a gente falou sobre a ideia dos gráficos na educação infantil. Eu vou compartilhar aqui com vocês, inclusive alguns nós até já comentamos na aula passada, mas eu coloquei um itemzinho a mais para ser apresentado aqui para vocês. Quer ver? Então, é a utilização de gráficos, né? Na educação infantil, só que também, além dos gráficos, tabelas, que também é mais uma forma de representação da informação. Então, vamos ver aqui que também podemos trabalhar com essa ideia na educação infantil. Assim como gráficos, como tabelas, sempre a nossa ideia vai ser mostrar para a criança que temos formas variadas de compartilhar a informação, né? Não é simplesmente na leitura de um texto, na escrita de um número, tem várias formas, né? Veja o quanto é importante nesse momento de pandemia os gráficos que estão aparecendo, as tabelas também que acabam condensando algumas informações, né? Sintetizam informações, pesquisa eleitoral, tudo mais. Então, desde cedo a criança saber que tem várias maneiras, tem várias mídias para isso ser reproduzido. Então, olha só, nós temos aqui 3 slides. Inclusive, esse daqui, a primeira parte dele, do nome, a gente até já tinha visto na aula, né? Sobre o gráfico, eu ainda falei, puxa, tá tão bonitinho esse gráfico, bem bacana. Esse gráfico poderia ser montado em forma de tabela. Olha como que seria uma tabela, né? Com essas informações do gráfico, né? Então, ela está dividida em linhas e colunas. Uma primeira coluna teria o nome ali, o título, né, o nome das crianças, a segunda a quantidade de... desculpe, eu deveria ter deixado um pouquinho maior, que ficou separado ali quantidade, né? Quantidade de letras e já sintetizando, né, Aline, quantas letras se refere a Aline, Antônia também, João, até o Rui. Lembrando que nesse formato, as crianças que ainda não conseguiram assimilar a ideia dos números, né? Ela tem mais dificuldade para fazer essa leitura aqui. O bom do gráfico é que exemplifica, né? O gráfico mostra, eu consigo ver pela quantidade, por mais que a criança não associe ao número, ok? Mas aqui é uma tabela simples, uma tabela bem com carinha de educação infantil, tá bem bacana, tá? Esse gráfico também nós já tínhamos comentado em aula, então eu fiz, na verdade, novamente um paralelo, né, do gráfico com a tabela. Então, que apareceria ali os grupos, temos os grupos de 1 até o 4, tem um S a mais aqui, que bobo, e tem a quantidade de pontos de cada um. Também é o mesmo comentário que eu fiz no vídeo, no slide anterior, né? Ali a criança, ela consegue visualizar melhor, tá? Mas também, né, as informações foram repassadas, se a criança ainda não consegue fazer a associação do número com a grafia desse número, ficaria também muito mais fácil a ideia do gráfico, ok? Mas também ok. Quando eu falo ok para educação infantil, para uma educação infantil, gente, lá para quem já está quase indo para o primeiro ano, né? Que eu imagino que eles já estão se apropriando da grafia, do número, por mais que muitas vezes nem escrevam tanto número, não tenham, eles já conseguem associar, fazer esse processo de associação. Lembrando que começou lá com o princípio da contagem, com vários processos até chegar nesse nível, né? Aqui eu coloquei mais alguns exemplos, gente. Olha um gráfico aqui, ó, que aparece, por exemplo, imagine que a prof está fazendo uma votação na sala, e daí, assim, tem lá laranja, banana, manga, uva, maçã, e daí, conforme vão votando, as crianças vão falando qual elas querem, a prof vai fazendo essa ideia do risquinho. Sabe como? Então, tipo, perguntou para Ana, qual a tua fruta preferida? Ela falou banana, marcou um risquinho na banana. Perguntou para o Bruno, qual a sua fruta preferida? Maçã. Fez um risquinho lá na maçã. E assim vai. Claro que esses risquinhos não apareciam tudo de uma vez, porque nesse caso a prof construiria a tabela junto com a criança. Tá? Bem bacana essa ideia, né? E vejam que aqui a criança não precisaria ainda ter assimilação
do número, da grafia do número, mas ela já contaria a quantidade. A prof poderia até fazer mais uma coluna aqui, ó, indicando, né? Laranja, 1, 2, 3, 4, 5. E daí a prof constrói com as crianças, depois da votação encerrada, 5. 2, e daí vai estar colocando os números, aqui se refere à quantidade de votos que cada fruta teve, ok? Bem bacana também. Eu colocaria aqui, até porque não coloquei nenhum dos outros 2 slides, ao invés de escrever laranja, banana, manga, uva, maçã, colocaria a fruta, o desenho da fruta, né? É bacana que fica, inclusive, mais carinha de educação infantil e mais fácil da criança já assimilar, por mais que ela ainda não tenha passado pelo processo de alfabetização. Está errado colocar dessa maneira? Não, tá? Mas para não precisar explorar tanto a questão da leitura, né, é interessante também, ou está escrito e tem junto a foto ali da laranja, sabe? Junto com a escrita, daí a criança já vai associando também, mas se ela não consegue, e nem é o objetivo da educação infantil essa alfabetização, ela já vai conseguir assimilar direto pelo texto, tá ok? Direto pela figura, desculpa. A outra tabela, essa tabela que eu fiz em cor verdinha, né? Que seria, né, a quantidade de crianças que escolheram cada uma das cores. Então, supondo que já tenha acontecido uma votação, acabou e ali já está sintetizado na tabela quem escolheu, a quantidade de pessoas que escolheu cada uma das cores, ok? Aqui a gente vê que a amarela ganhou, né? Depois veio o azul e a vermelha. Uma crítica nessa tabela para a educação infantil, né? Para a educação infantil, isso não é nenhuma coisa relacionada à parte da matemática, né? Mas a alfabetização a gente começa, né, pelas letras em caixa alta. Então, a crítica dessa tabela aqui é deixar todas as letras em caixa alta. Só isso, ok? E também vale a mesma coisa que eu falei nos 2 anteriores, nas 2 tabelas anteriores, se a criança ainda não se apropriou da grafia, do número, seria mais interessante colocar por votação também, né? A cor aqui poderia ser representada pela própria cor, né? Colocar um retângulo ali com a cor amarela, um retângulo com a cor azul, um retângulo com a cor vermelha, né? Ou mesmo a cor e a escrita dentro desse retângulo também ficaria melhor, ok? Sempre quanto mais lúdico for, uma tabela, um gráfico para educação infantil é mais adequado. Primeiro ano a gente vai trabalhar muito nessa linha também, mas importante é a criança já relacionar, né? O que ela relaciona na tabela, né? Ah, aqui essa informação, esse 7 se refere a essa linha do amarelo, né? O azul aqui, troquei as cores aqui só para ficar melhor de visualizar, gente. O azul se refere à quantidade 6, ela percebe como que está sendo acompanhada essa informação dentro da tabela. E, ao mesmo tempo, ela vê que existe uma organização no sentido aqui, nessa parte, eu só vejo as cores. E aqui, nessa coluna, eu só vejo as quantidades. Ok? Então, ela já começa a perceber qual que é a construção, o que é esse formato de tabela. Tá bom? Obrigada, gente. Valeu.